Senador, deixa eu falar. Eu sabe do respeito que eu tenho pelo senhor e tudo mais, mas não entendi sua posição com relação à CPI. O que aconteceu? Porque não entendeu? A sua manifestação de que talvez não fosse o momento agora de fazer CPI e a extensão da assinatura que os bolsonaristas estão prevendo, né, para investigar governador e prefeito. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, por isso que eu pedi para o senhor vir aqui hoje. Bom dia para o senhor. Vou explicar muito direto. Em nenhum momento eu falei que não é momento de fazer CPI. Vai ver quem é o 14º que assina lá. Fui um dos primeiros que assinou a CPI do Randolph, um dos primeiros. Ele ligou para mim, digo, olha, eu tenho dificuldade de assinar a CPI para não ficar uma coisa corriqueira, CPI para cá, CPI... mas essa eu acho que eu tenho que assinar. E fui um dos primeiros a assinar a CPI do Randolph. Ponto e vírgula. Se eu achasse que não era momento de fazer CPI, eu que estou agarrado dia e noite atrás das vacinas aí, na questão da licença compulsória, eu não iria assinar. Claro que assinei com muita convicção, com muita certeza. O que aconteceu? Depois de nós encaminhadas a assinatura, um outro grupo de senadores, aí vem sim uma segunda questão. Um segundo grupo de senadores diz, Paim, o que você entende por CPI? Questionamento, né? Digo, olha, eu entendo que a CPI deve ser no momento adequado. E esse é o momento que é uma vergonha. Nós temos aí, caminhando aí para milhares e milhares e milhares de mortos, milhões no mundo. E é uma vergonha a forma como o governo está administrando essa crise, essa pandemia. E por isso eu assinei. Não, mas tu acha que a CPI ela pode atingir também governadores e municípios? Digo, olha, eu tenho alguns anos de casa, tenho quase 40 anos de Congresso. Iniciei na Constituinte com esse mandato, que é meu último mandato, vai dar 40 anos. Tem aquela velha frase, carimbada, mas sempre viva. CPI, você sabe como inicia, não sabe como termina. Então, se alguém acha que precisa atravessar o vidro do lado de lá, onde eu estou aqui na minha salinha confinado, né? E aquilo atingir algum governador, algum prefeito que não vai chegar lá, vai. Não tem como. Não tem como. E por isso o Rodrigo Pacheco decidiu corretamente. Vale a assinatura principal, a outra foi anexada, e aí, então, vamos investigar o fato em si. Agora, tudo aquilo que tiver conexão não tem como. Cai dentro da CPI, nem que ela remeta depois para estados e municípios para ser julgado no Estado. Por isso, ora, bolas. Não sei quem que disse que eu disse que não era hora. Olha, agora o senhor assinou também a CPI do outro lado. Por isso que eu estou te falando. Isso causou até indignação dos seus colegas de partido. O senhor foi criticado aqui mesmo, na TV Democracia, por colega do senhor. Foi sim. Não, então eu vou dizer, então, vamos dizer. Como eu tenho alguns anos de casa, eu digo sempre o seguinte, quem não deve não teme, e você não tem que ter receio de assinar uma CPI, que seria instalada a principal, e a outra seria anexada. É que o pessoal nem todo conhece. Eu tenho mais anos de escola do que eles. Não, a gente conhece... Deixa eu concluir, deixa eu responder Pode falar, senador. Como eu entendo e sei o que ia acontecer, e foi exatamente, todo mundo concordou comigo, quem fez crítica depois concordou que uma assinatura seria anexada à outra, a principal que eu tinha assinado, e consequentemente é isso. Medidas de tem conexão, não tem como não investigar. Então, aquela segunda assinatura foi para inglês ver que aqueles 44 assinaram. Entendeu. Florestan, toca daí, Florestan. Mas se tiver mais perguntas, pode fazer. Não, claro, vamos fazer todas. Até porque o senhor tem uma vida inteira inquestionavelmente vinculada à investigação. Já não estamos duvidando da sua trajetória, não. Aliás, a gente ficou surpreso, sabe, senador? Porque a gente conhece sua trajetória e realmente a gente ficou surpreso. Mas agora você está explicando o que de fato aconteceu, porque às vezes as informações chegam de maneira enviesada, né? E foi publicada essa notícia, né? Não houve desmentido. Nós decidimos esclarecer com o senhor, porque é a maneira correta de se fazer jornalismo. De qualquer maneira, o que o senhor espera dessa CPI? O senhor disse que geralmente a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. A sua experiência no Congresso indica o quê? O que vai acontecer com o Brasil depois dessa CPI e onde que ela vai chegar? Qual é o objetivo da CPI? O objetivo da CPI não é não perseguir ninguém. Eu não importo quem esteja ouvindo nesse momento.
O objetivo da CPI é dizer o seguinte: como é que o Brasil chegou nesse momento? Virou o epicentro do mundo em matéria de pandemia. O último dado que eu tenho aqui é o segundo país que mais morre e mais tem pessoas contaminadas. O último dado que eu tinha também, nós não vacinamos sequer, estamos em torno de 7,1%, se eu não me engano, da população que foi vacinada de fato, porque nós temos que vacinar as 2 doses. Uma dose só não resolve. Aqui no Brasil, com as 2 doses, só 7% da população vacinada. Ora, está faltando tudo nos hospitais. Eu fui um dos primeiros a denunciar que as pessoas estão sendo entubadas sem a anestesia, enfim, o remédio necessário para não evitar um sofrimento enorme. Ora, está faltando insumo, está faltando leitos, está faltando tudo nesse país. E todo dia tem uma programação que é anunciada pelo governo e dali durante a semana ou mês não resolve nada. Vacina faltando e faltando tudo nos hospitais e pessoas morrendo nos corredores. Quando eu falava da intubação, é aquele fato que os enfermeiros me passaram, que pessoas são amarradas para serem intubadas e acordam com aquele tubo dentro do corpo que não tem anestesia adequada para o momento que ele iria acordar, que seria 1, 2, 3 dias depois. Bom, essa realidade é que nós queremos investigar. O que foi feito por esse governo quando os outros países se anteciparam e compraram as vacinas. Por exemplo, o país do primeiro mundo comprou vacina por $2. Nós estamos pagando quase $10. Por que o governo não cumpriu o protocolo que todos os países entenderam que tinha que cumprir? Olha o caso do Chile, o caso da Argentina, da maioria dos países aqui na América do Sul, para não dizer que a gente está falando só o país do primeiro mundo, e está acontecendo essa loucura aqui no Brasil. Temos nos aproximando de 400 mil mortes, e dizem os especialistas que o Geguinho, infelizmente, poderíamos chegar a 500 mil mortes. Esse é o objetivo da CPI. Quem está lá está com esse objetivo. Bom, se a CPI vai atingir o presidente, vai atingir. Se atingir algum governador, eu acho que não vai atingir o Amazonas, não. O foco da CPI é o Amazonas. Então, quando falo, mas desse jeito que ficou aqui, vai poder atingir algum governador. Se tiver algum governador que fez o ato indevido, vamos usar esse termo, né, inadequado, ele vai ter que responder. Eu acho que não vai responder. Por que o foco é o Amazonas? Esse é o quadro. Agora, nós sabemos que a CPI pode resultar. Eu já vi CPI que afastou o presidente do próprio Congresso, da Câmara dos Deputados, né? E uma série de deputados já faleceram, inclusive, eu falo com tranquilidade, que eu não votei pelo afastamento dele, não, que foi o Ibsen Pinheiro. Conheci o Ibsen, não era o motivo no caso. Então, vi CPI que aconteceu de tudo. CPI do orçamento, enfim, e que, bom, vi já impeachment de presidente inúmeros, e vi o crime que fizeram, por exemplo, que não tem nada a ver com isso, mas eu digo que é o crime que o Congresso fez em relação a Dilma, que conheço ela também há mais de 40 anos. Senador, a gente não discute opinião aqui, a gente respeita a opinião das pessoas, ainda que ela divirja da gente de vez em quando. Eu não divido nada do senhor na maioria das coisas, mas com relação a essa CPI, eu queria que o senhor explicasse mais uma coisa. Pois não. É óbvio que o objetivo da CPI do Flávio Bolsonaro era constranger o governador, não é investigar ninguém, era constranger o Congresso Nacional. Eu queria entender melhor por que o senhor assinou essa CPI e o senhor falou, todo mundo sabia o que ia acontecer. O que ia acontecer? O que o Rodrigo Pacheco fez, que ele pegou simplesmente então não precisava da assinatura sua naquela CPI. Se já ia acontecer mesmo? Eu apenas demonstrei, defendendo nossos governadores e prefeitos, que governador e prefeito não tem que ter medo de CPI, que a conexão vai dar lá, não tem outra volta. O que eu apenas demonstrei foram 44 senadores que nós não temos medo de CPI. Nós não temos, como não temos medo, qual é o problema de anexar? Tanto que foi unânime. Se você pegar o dia que ele anexou, foi unânime no plenário elogios ao Pacheco. É aquilo que eu dizia disse inclusive no partido, e ninguém me contestou, viu, na reunião da bancada. Eu não tenho duas palavras. Disse na reunião da bancada porque eu tinha assinado e ninguém me contestou. Digo, vai acontecer exatamente isso. O Rodrigo vai primeiro anexar as 2 assinaturas, o que vale vai ser a minha na primeira, mas eu demonstrei que a esquerda, que a oposição não tem que ter medo que a CPI vá bater algum governador, até porque o eixo é o Amazonas. Não tem como não chegar. Se tiver delito, se tiver desvio, se tiver algum tipo de conduta inadequada, estou usando esse termo,
seja quem for, vai bater lá. Mostrar que nós não temos medo da CPI, a CPI tinha que ser instalada. Mas eu queria dizer para o senhor que todo mundo sabe que o objetivo não era esse. O objetivo daquela proposta era totalmente diferente do que o senhor está falando. Totalmente diferente. Era constranger o Senado, senador. Pelo amor de Deus, todo mundo sabe. A análise política cada um faz conforme o seu pensamento. Eu não quero saber quem queria constranger. Eu quero saber o ato, o fim, qual é o objetivo. Era fortalecer a CPI ou não, quando o Randolph construiu as primeiras assinaturas. E o outro foi simplesmente anexado. E eu fiz uma demonstração que a esquerda não tem medo da CPI e que se investigue a fundo. E o alvo, naturalmente, é a administração federal. Floresta? Bom, então, o resultado, se você analisar os membros da CPI, eu vou ler para ti aqui para conhecimento geral. Então alguém estava com medo da CPI. Alguém estava com medo. Eu não estava com medo. Composição: Eduardo Braga, independente. Renan Calheiros, independente. Ciro Nogueira, governista. Omar Assis, que vai ser o presidente, independente. Otto Alencar, independente. Eduardo Girão, governista. Marco Rogério, governista. Gino governista. Tarso Gereissati, independente. Humberto Costa, oposição. Randolfo, oposição. Ou seja, quem tem maioria nessa composição da CPI é independente e oposição que estão trabalhando junto. Então, o tal de medo, não tenham medo. Não tenham medo, porque a CPI vai atingir quem tiver que atingir. E o senhor acha que essa CPI vai andar, senador? Porque eu tenho bastante expectativa positiva, até porque a composição essa vai. Eu acho que vai. Veja, até a minha posição. Não tem que ser uma CPI ideológica e nem uma CPI que entra já para perseguir alguém. Vai ter que responder pelos atos que cometeu, seja no caso aí, o governo federal, que até o momento não respondeu a praticamente nada da má gestão que ele fez nessa pandemia, e nós somos o país mais mal administrado do mundo em matéria de pandemia, falta de vacina e morte do nosso povo. Por isso que eu brigo tanto, e nem todos estão dando o apoio devido, né, para a quebra de patente. Quebra de patente que já tem assinatura de parlamentares norte-americanos, 300 parlamentares europeus, diversos ganhadores de Oscar, e, inclusive, aqui no Brasil, o Fernando Henrique e o presidente Lula assinam esse documento, que é a licença compulsória para que tenhamos vacina para todos. E não tem esse papo furado que dão, que aqui no Brasil nós não temos condição de fazer. Temos condição, sim, desde que haja a licença compulsória, e o próprio acordo TRIPS permite isso. Estou numa luta para votar esse projeto. O senador Nelsinho Trade, que é o relator, deu um parecer favorável no substitutivo, mas que contempla o que nós queríamos no projeto original e também no outro do Otto Alencar, que foi apressado a esse primeiro que apresentamos. Felizmente, depois de muita luta, vai para a pauta, sai da pauta, vai para a pauta, ficou para votar quinta-feira da semana que vem.